Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, estes minutinhos que a gente se dedica a estar aqui de coração, de pensamento, de alma, para juntos acolher um ensinamento, uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que todos sejam muito bem-vindos, que sintam-se acolhidos e que Jesus se faça presente aqui entre nós, neste momento de reflexão. E bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós vamos iniciar a nossa terça-feira lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos que o Evangelho é a obra base de todas as nossas reflexões. Então, diariamente, nós retiramos uma passagem, fazemos a leitura dela e compartilhamos aqui com cada coração que nos ouve e que nos acompanha uma reflexão, um ponto de vista desta passagem. E hoje, como nós iremos lá para o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item deste capítulo que vai inspirar a nossa reflexão é o item 11, o qual é a passagem O Duelo. E deste item 11, nós gostaríamos de trazer aqui um trechinho, um recorte deste item para servir de inspiração para a nossa reflexão aqui também, porque às vezes a gente vai lendo as passagens do Evangelho e às vezes passa um trechinho despercebido, outro trechinho que a gente às vezes não demandou tanta atenção. Então é bacana quando a gente traz aqui esses recortes, porque a nossa atenção ela fica mais direcionada e a gente consegue extrair toda a potencialidade, todo o ensino, por vezes, que este pequenino trecho pode nos conceder. Então, olha que bacana esse trechinho que nós selecionamos aqui para servir de base para a nossa reflexão de hoje. Momento em que o Evangelho vai pontuar para a gente o seguinte: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. Então, olha o que esse trechinho, que faz parte da nossa passagem de hoje, vem nos dizendo: só é verdadeiramente grande aquele que por vezes faz pouco caso das asperezas do caminho da reencarnação. E olha que interessante, porque ele já começa a primeira frase dizendo: só é verdadeiramente grande. E quando ele coloca aqui verdadeiramente grande, não é grande aos olhos do homem, não é grande aos olhos da matéria, mas é ser grande aos olhos de Deus. Porque vejamos que esta passagem, o duelo, ela traz muito isso para a gente, essa essência de que por vezes aqui na Terra, ser grande é ter força física, é brutalidade, é revidar, é se impor muitas vezes com violência perante o outro. Por muitos séculos aqui na Terra, foi se visto como grande, como poderoso quem tinha essas características. Mas ele pontuou aqui que o ser verdadeiramente grande é ser grande em moralidade, é ser grande aos olhos de Deus. E por vezes, para ser grande aos olhos de Deus, a gente tem que se rebaixar aqui na Terra. Aí a gente demonstra aquela grande virtude, que é a humildade. Mas continuando, vejamos só que aí ele traz isso: para ser grande aos olhos de Deus, a gente tem que fazer pouco caso das asperezas do caminho. E todo aquele que tem isso, essa facilidade, essa humildade em fazer pouco caso das asperezas do caminho, é como esse trecho nos diz, ele tem consciência da vida eterna. E que esse momento aqui que estamos no presente é apenas uma etapa de todas as vidas do nosso espírito. No seguinte sentido, a vida do nosso espírito é eterna. E nós teremos durante a nossa vida eterna etapas de reencarnação, etapas na matéria.
Então, essa etapa que estamos passando aqui nesse momento é uma existência que tem um objetivo. E independente de qual seja, porque cada um de nós vai trazer suas provas, as suas missões, vai trazer as suas expiações. Independente de qual seja, o fundo é quase sempre o mesmo, é o do aperfeiçoamento moral. É o fundo da gente sair dessa reencarnação um pouquinho melhor em moralidade do que entramos. É o fundo do nosso aperfeiçoamento para que a gente consiga se elevar cada vez mais no mundo espiritual, que é a verdadeira vida do espírito. Então vejamos que todo aquele que tem esse pensamento, que a nossa reencarnação ela tem um objetivo, que é o objetivo do nosso aperfeiçoamento moral, ele consegue fazer pouco caso para com as asperezas do caminho. E aí muitos podem estar se questionando nesse momento, mas o que é fazer pouco caso das asperezas do caminho? O que seriam essas asperezas que o Evangelho traz para nós? E para a gente compreender melhor isso, as asperezas são situações desagradáveis do nosso dia a dia. Sabe aquelas situações pequenininhas do nosso dia a dia e que por vezes nos tiram o equilíbrio? Como se a gente pode trazer aqui um exemplo. Às vezes alguém nos destila uma palavra desagradável que fere o nosso coração. Às vezes a gente recebe uma crítica maldosa. Muitas vezes alguém vem e é grosseiro gratuitamente para com a gente às vezes não fez nada. E essa pessoa vem com uma grosseria que fere os nossos sentimentos. Às vezes destina a gente um comentário que ali estremece o nosso coração. Então vejamos que são situações que todos nós estamos sujeitos a passar, seja no trabalho, nos nossos estudos, seja às vezes em um grupo que a gente faz parte, na nossa família, no nosso meio social. São situações assim, pequeninas diárias. Então essas asperezas do caminho é como se fossem situações desagradáveis que todos nós estamos sujeitos a passar. Então vejamos que a alma que se eleva a Deus, a alma que é grande aos olhos do Pai, ela releva essas situações, muitas vezes, é indulgente. É uma alma que é humilde perante essas situações desagradáveis do dia a dia. E aqui a gente traz a humildade no sentido de não rebater, de não querer duelar, no sentido de ir ali e devolver na mesma moeda, muitas vezes, uma grosseria que se recebeu, de ir ali e também destilar verbalmente palavras que também vão ferir o outro só porque se recebeu isso. Então, nesse sentido, a nossa passagem traz para nós que todo aquele que é grande aos olhos de Deus, ele vai ali ouvir essas situações, passar por essas asperezas do caminho, vai relevar. Muitas vezes vai ser indulgente, vai perdoar. Isso é ser grande moralmente. Por vezes vai silenciar. E muitas vezes, aos olhos do homem, aos olhos da terra, a gente vai ser titulado como covarde. Covarde por não ter respondido uma grosseria. Covarde por ter deixado o outro ali ficar nos criticando e a gente se mantém em silêncio. Por vezes, aos olhos do homem, isso vai ser covardia. Mas, aos olhos de Deus, isso é humildade. Isso é uma moralidade alta. Isso é um comportamento digno do alto. Comportamento digno de alguém que está em comunhão com Deus e está seguindo os ensinamentos de Jesus. Então hoje, o nosso ensino aqui é um ensino, esse trecho da passagem do Evangelho é um ensino que a gente leva para a nossa vida, que é algo que a gente coloca e aplica no nosso dia a dia. Porque todos nós estamos sujeitos a passar por essas asperezas do caminho. Por às vezes uma grosseria, um mau humor, uma impaciência que alguém
destila em nós, muitas vezes um comentário, uma fofoca que fazem, a gente está sujeito a lidar com essas asperezas, mas aquela alma que sabe que sua reencarnação tem um objetivo muito maior, que tem muita coisa para trabalhar em moralidade, ela releva essas coisas que não fazem diferença nenhuma na nossa trajetória reencarnatória. Então, a alma que se eleva a Deus, ela não se importa de ter o seu orgulho ferido, porque ela é humilde. Ela não se importa em querer rebater ou provar isso ou aquilo ao outro, para o homem, porque ela se importa apenas em provar para Deus, e Deus sabe a nossa essência. Então, hoje, queridos amigos e amigas, não fiquemos nos preocupando tanto ou colocando tanta atenção, destinando tanta energia a essas coisinhas que por vezes são pequeninas. Mas sejamos indulgentes, tenhamos paciência, perdoemos os nossos irmãos que fazem isso conosco e, sobretudo, silenciemos muitas vezes. Isso também é ser digno aos olhos do Pai. Isso a gente também está aprendendo a trabalhar a humildade no nosso coração. Bom, meus queridos amigos e amigas, não acumulemos raiva, ódio ou desejo de vingança desses momentos. Mas o nosso ensinamento hoje é ter indulgência, paciência e humildade frente a essas asperezas do caminho da vida que todos nós estamos sujeitos a passar. Bom, convidamos a todos para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje. Foi uma reflexão que traz um ensinamento que é um ensinamento que eu digo que a gente leva por toda a nossa vida, por toda a nossa vida. Então levemos aqui essa essência, esse ensino do Evangelho, que é tão especial para nós e que uma mudançazinha de forma de pensar, de ver essas situações, já nos eleva tanto no nosso coração, já traz tanta paz dentro de nós, ao invés de trazer raiva nesses momentos. Bom, meus queridos amigos e amigas, agradecemos a todos os corações que estiveram aqui conosco, nos acompanhando nessa manhã de terça-feira. Que Jesus se faça presente no nosso coração, na nossa família, nos guiando e conduzindo a nós, a cada um de nós, a cada vez mais nos passinhos do progresso. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, que assim seja.